Mateus capítulo 6, eu vou falar hoje sobre oração, e o tema da minha mensagem é as bases da oração. Quando a gente apresenta um tema desse, talvez passe na sua cabeça assim, opa, quais são os passos que eu tenho que dar para a minha oração ser respondida, não é isso? Quais são as técnicas que eu vou aplicar para que Deus responda aquilo que eu estou pedindo? Talvez seja isso que possa vir ao seu coração, mas eu queria te dizer que nós vamos falar de uma maneira diferente hoje. As bases da oração que eu quero apresentar para você são princípios que vão nortear a maneira como a gente ora. A maneira como o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra a orar a Deus, a clamar a Deus, a buscar o Senhor. Então eu queria que você tivesse com o seu coração aberto e que o Senhor falasse com você, de forma que você possa, assim como eu fui impactado, ser impactado e aprender de fato como a gente deve orar ao Senhor. Quais são os princípios que devem nortear a nossa oração? Como que a gente deve se aproximar do Senhor em oração? A oração, antes da gente ler o texto, eu queria dizer que a oração é uma disciplina espiritual, é alguma coisa que nós fazemos para conhecer mais a Deus. Mais do que uma lista de pedidos que a gente faz para o Senhor. É uma maneira da gente conversar e conhecer o Senhor. Aliás, aproveitando essa ilustração da conversa, pensa numa pessoa que é seu amigo hoje, uma pessoa que você confia bastante, que você conversa, que você se abre, que você pede conselho, que você dá conselho, que você ama. Pensa nessa pessoa. Agora pensa como que foi a primeira vez que você encontrou essa pessoa. A primeira vez que você trocou algumas palavras com ela. É como é hoje, não? Claro que não, né? Talvez a primeira vez que você conversou com essa pessoa, você falou, oi, tudo bem? O que você faz? Eu sou de tal lugar. E a conversa não durou 30 segundos, 2 minutos. Qual que é a diferença daquela época para hoje? Que hoje você conhece mais essa pessoa, não é isso? Você gastou tempo com ela, não é isso? Oração é uma maneira de você conhecer e conversar com o Senhor. Talvez nas primeiras vezes você fique meio tímido, você fique meio sem palavras, não sabe o que falar, não sabe como ouvir, como entender o que a outra pessoa está falando. Mas é um processo. Por isso que a oração é uma disciplina. A gente ora porque a gente precisa orar. A gente não ora só porque a gente precisa, porque a gente quer alguma coisa. Não, porque faz parte da nossa vida. É como respirar, é como aquilo que nos alimenta. Nós precisamos orar. Talvez a gente não sinta vontade, mas é algo que faz parte da nossa necessidade. Assim como jejuar, assim como ler a palavra, assim como adorar o Senhor. A oração faz parte das nossas disciplinas, daquilo que a gente faz como cristão, que faz parte do nosso dia a dia. A oração também não é alguma coisa que a gente faz necessariamente para mudar Deus. A oração muda a gente, em primeiro lugar. A oração faz com que a gente comece a conhecer a Deus e, portanto, comece a entender como Ele pensa, as coisas que Deus gosta, quais são os princípios para a vida da gente. Uma frase que eu ouvi o pastor Luciano Subirá falar, e acredito que não seja dele, eu andei pesquisando e não consegui chegar à fonte exata, alguns dizem que é de Calvino, outros não tenho certeza, mas ele diz o seguinte, que oração é mais do que conseguir algo que a gente faz para conseguir alguma coisa de Deus. É algo que a gente faz para que Deus consiga alguma coisa da gente. Quando nós oramos, nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor, de conhecer o nosso coração, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, entender o que Ele quer de nós, e assim oferecer para Ele uma parte da nossa vida, ou toda a nossa vida. E a gente vai ver nesse texto que eu vou ler, que Jesus dá alguns princípios, algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado quando nós vamos orar, para que essas coisas estejam presentes, e assim a gente possa ter uma oração eficaz. Toda a palavra de Deus é insistente em dizer da nossa necessidade de orar. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 18, onde ele fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus sabia que o povo precisava aprender a orar. E ele era um exemplo de oração. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos Jesus se retirando sozinho para orar? O próprio Filho de Deus, aquele que era um com Deus, precisava gastar tempo em oração, para que o seu coração permanecesse firme naquilo que o Senhor o chamou para fazer. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. E aqui algumas pessoas acham que a gente tem que ficar o dia todo de joelhos, né, sem cessar, parar o tempo todo para orar.
na verdade, é o nosso espírito está em oração o tempo todo, lembrando e colocando a nossa vida diante do Senhor o tempo todo. Em 1 Samuel 12, 23, diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Oração é algo necessário para nós. E Jesus, nesse texto que nós vamos ler, começa dizendo como não orar. Vamos ler esse texto? Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usareis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Versículo 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não sei se você percebeu, mas quando Jesus fala a respeito dos hipócritas que oravam nas praças, ele não usa uma vez o nome de Deus. Jesus não diz que essas pessoas estavam orando a Deus, não cria nenhum tipo de vínculo dessas pessoas com Deus, mas mostra que eles estavam orando para as pessoas, no meio da praça, para serem vistos pelos homens. A hipocrisia está no fato de eles estarem orando a um Deus com o qual eles não tinham nenhum tipo de intimidade. E aí Jesus mostra o contraste, ele fala assim: vocês não vão fazer assim. Quando vocês forem orar, vocês vão entrar no teu quarto e vão orar ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que está em secreto, vai te ouvir. Percebe como Jesus muda o ambiente? Ele fala de um relacionamento. Jesus fala de intimidade. Então, o primeiro princípio que eu quero lançar para você, que deve moldar a nossa maneira de orar, a nossa oração, é que a oração que Deus deseja ouvir da gente, a oração que vai fazer diferença na nossa vida, é uma oração que é baseada em intimidade com Deus. Jesus fala: o teu Pai, o teu Pai, o teu Pai, o teu Pai. Em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Ele. A oração é a maneira da gente, de fato, conhecer a Deus. Pela fé. Você já entrou no seu quarto, fechou a porta e se ajoelhou para orar para o Senhor? Você precisa ter fé de que Ele está ouvindo a sua oração, não é isso? Não tem mais ninguém ali. É só você e o Senhor. Como diriam alguns, é papo reto. Papo com Deus. Eu vou conversar com Deus. E nessa conversa, uma conversa como quando você conversa com alguém, nem sempre você tem todas as palavras, nem sempre você sabe exatamente o que você vai dizer. Aquilo que você vai dizer vai surgindo à medida que você conversa, não é isso? Você fala, você ouve, você para pensar naquilo que a pessoa falou, aí você fala mais um pouco, antes de você falar, você pensa naquilo que você vai falar. Não é assim que a gente conversa com as pessoas? A oração com Deus, nosso tempo com Deus, tem que ser da mesma maneira. Tem que ser uma conversa. Que eu não esteja só preocupado em mostrar para Deus a minha lista de mercado. Senhor, ó, tudo isso que eu preciso. Deus, eu preciso disso para amanhã, porque a coisa está feia. Na verdade, Senhor, eu preciso disso mesmo? Fala comigo, por que eu estou tão preocupado com essas coisas, Deus? Por que isso está me incomodando tanto? A oração é o momento de eu abrir o meu coração para o Senhor e permitir que o meu coração seja lido pelo Senhor. E Ele possa responder: olha, isso aqui está errado. Isso aqui, você está preocupado demais à toa. Você está preocupado com o que vão pensar de você? O Senhor fala o seguinte: eu amo você. Você é meu filho. Você não precisa se preocupar com o que vão pensar de você. Você já parou para pensar quantas vezes as nossas necessidades são movidas por aquilo que a gente quer mostrar para os outros? Às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa e no fundo a gente não precisa daquilo. A gente só quer aquilo para se mostrar para alguém, para nos validar, para mostrar que nós somos importantes. Então, na oração, a primeira coisa é a gente ter intimidade com Deus, a ponto do Senhor poder apontar para nós as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida.
as coisas que precisam ser alinhadas com a sua vontade. Jesus fala, entra no teu quarto e ali fala com o teu pai. E essa é a primeira coisa da intimidade que a gente precisa entender. Que embora Deus seja todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, como a gente vai ver daqui a pouco, Ele é o nosso Pai. Eu já falei aqui que talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque talvez não tenham tido um bom exemplo de pai em casa. Talvez não tenham tido um bom relacionamento com seu pai, e por isso acham difícil se relacionar com Deus, e enxergar Deus como um pai, ou enxergar no pai que Deus é, uma coisa boa. Mas você tem que concordar comigo que mesmo que você não tenha tido um bom pai, você tem na sua mente qual é o padrão de um bom pai, não é isso? Nem que seja para você falar assim, não, meu pai não foi assim. E esse modelo de pai bom, pai que se importa, pai que ama, pai que cuida, pai que se preocupa, pai que recebe, esse é o modelo do Senhor. A nossa imagem de um bom pai está no Senhor, mesmo que a gente não tenha essa percepção. Um bom pai é moldado pelas características do nosso Pai Celeste. E esse Pai Celeste é o Pai que nos recebe. É o Pai que nos abraça, que nos ama, que cuida de nós. Você que é pai ou mãe, você sabe que o seu filho, por mais sapeca que seja, por mais que ele tenha pisado na bola com você, por mais que ele tenha errado com você, o seu amor por ele não muda, não é verdade? Você não fala assim, hoje você não vai almoçar não porque você respondeu mal para mim. Algum pai aqui tem coragem de não dar o alimento para o seu filho, porque o seu filho fez alguma coisa de errado? Não tirou uma boa nota na escola? Claro que não. Se nós que somos maus, é o que Jesus diz, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Pai, que nós podemos ter intimidade com esse Pai. Jesus está falando isso, entra no teu quarto, fecha a porta, você e o Senhor. Existe um lugar onde o Senhor está, porque Ele diz que Deus vê em secreto. Deus está ali com você, está ouvindo a sua oração. Ele conhece as coisas que estão no seu coração. Ele diz assim, não façam como os pagãos que ficam repetindo as coisas, achando que por falarem muito, ou falarem bonito, ou por ficarem insistindo, vão conseguir alguma coisa da parte de Deus. Isso é manipular Deus. E ele fala, o seu Pai já sabe o que você precisa antes de você pedir. E aí alguém pode perguntar assim, mas então, se Deus já sabe, por que eu tenho que pedir? Você já pensou isso? Se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que pedir? Porque quando eu peço, duas coisas acontecem. A primeira é que eu estou reconhecendo que aquilo que eu vou receber vem de Deus. Que Deus é aquele que é capaz de suprir. Que eu preciso do Senhor, que eu dependo dEle. E a segunda coisa é que eu tenho a oportunidade de validar as coisas que eu estou pedindo segundo a vontade de Deus. Gente, eu já ouvi gente falando assim, pastor, dá para você orar? Porque para a pessoa com quem eu estou saindo, largar a esposa dele, porque eu queria ficar com ele e ele não quer deixar a esposa. Pode parecer absurdo, mas tem gente que tem a capacidade de pedir para orar para que Deus separe o marido da esposa, para ele poder ficar com o marido. Tem gente que tem a capacidade de achar que pode pedir para Deus abençoar um negócio que é um negócio escuso. Então, quando nós nos prostramos diante do Senhor para pedir alguma coisa, é o momento em que o Senhor vai limpar, vai alinhar o nosso coração naquelas coisas que nós pedimos e pensamos de acordo com a sua vontade. Por isso que nós precisamos pedir, por isso que nós precisamos falar. Então, o primeiro princípio, a primeira base da nossa oração é lembrar que nós temos que ter intimidade com Deus. Precisamos crer que Ele existe. Precisamos gastar tempo com Ele. Precisamos aprender a ouvi-lo. Precisamos conhecer a Sua palavra, porque a Sua palavra revela o seu caráter. A palavra de Deus revela quem o Senhor é. A gente vai ver daqui a pouco que Jesus fala assim, santificado seja o teu nome. A primeira parte da oração que Jesus ensinou é,
santificado seja o teu nome. Deus tem um nome. Deus não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa que tem um nome. E para aquela cultura, o nome representa o caráter da pessoa. Então, eu preciso conhecer o caráter de Deus. E o caráter de Deus é reconhecido na sua palavra. É nesse tempo de intimidade, você e o Senhor, tempo com Ele, que a gente vai poder conhecer o caráter de Deus. Saber o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus detesta. Qual é a vontade de Deus? Quais os planos de Deus para a humanidade? Por que o Senhor me colocou aqui? O que eu tenho a ver com os planos do Senhor? O que eu estou fazendo para cumprir os propósitos do Senhor? Intimidade é a primeira base, o primeiro princípio da gente orar bem. Conhecer o Senhor e gastar tempo com Ele, eu e o Senhor. Nós temos tido várias oportunidades de oração aqui na igreja. Nós temos nosso culto de quarta-feira, que é um tempo de oração, intercessão. Nós temos um tempo de oração meio maluco, que a gente faz de madrugada pelo WhatsApp. Já viu isso? A gente faz uma ligação de voz pelo WhatsApp, às 4:30 da manhã, de segunda para terça-feira, e fica orando juntos. Um intercedendo um pelos outros, orando pela igreja. Esses momentos de oração nos ensinam a orar. Nos fazem enxergar o mover de Deus. E nós temos visto tantas respostas de oração. Você quer aprender a orar? Ore. Não tem outro jeito. Se você quer aprender a orar, se você quer orar bem, você precisa gastar tempo com o seu Pai em intimidade. Esse é o primeiro princípio, o princípio da intimidade. O segundo princípio que eu vejo nesse texto é o princípio da submissão a Deus. Quando Jesus fala assim, vocês não vão orar como os pagãos, que ficam repetindo, achando que por repetir muitas coisas, vocês vão conseguir alguma coisa da parte de Deus. O Senhor sabe o que vocês precisam. Esse aqui é o primeiro momento em que Jesus fala assim, vocês precisam se submeter à vontade de Deus. Não tem como a gente ficar manipulando Deus. A gente acha que se orar bastante, aí Deus vai ouvir a nossa oração. A gente acha que se a gente fizer um jejum daqueles bem doídos, aí Deus vai ouvir a nossa oração. Como eu falei, a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Submissão a Deus é aquilo que vai ser a base da nossa oração. Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu estou disposto a permitir que o Senhor faça a vontade dEle, a me submeter à sua vontade, mesmo quando eu não entenda. Mesmo quando a sua vontade não pareça tão boa quanto aquilo que eu achava que era o melhor. Eu estou disposto a obedecer. Estou disposto a ficar grato, ficar feliz por aquilo que o Senhor está mandando de provisão para mim. Ou eu vou ficar sempre querendo alguma coisa diferente, insatisfeito, resmungando com Deus. A submissão faz parte desse processo de aprendermos a orar. Nos submetermos à vontade do Senhor. Estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Reconhecer que Ele é o Deus que está nos céus. E, portanto, Ele tem uma visão muito superior à nossa. O Senhor Deus tem um nome, o seu nome é Yahweh. E esse nome significa aquele que é eterno, que conhece o meu passado, o meu futuro, conhece todas as dimensões do tempo. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe cada desdobramento das atitudes que eu estou tomando hoje. Ele sabe cada desdobramento daquilo que Ele está fazendo na minha vida. E, portanto, eu preciso conhecê-lo, eu preciso confiar e me submeter à sua vontade, porque essa vontade dEle vai ser boa, perfeita e agradável. O segundo princípio, então, é a submissão. Jesus está falando assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não manipulem Deus, não fique esperando que a sua oração vai ficar, por você falar muito, por você usar boas palavras, palavras bonitas, vai convencer Deus a mudar alguma coisa. O Senhor conhece aquilo que você precisa antes de você abrir a sua boca. Então, eu me submeter ao Senhor está de acordo com o seu tempo, está de acordo e feliz e satisfeito com aquilo que Ele vai fazer, na hora que Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer. Amém? Submissão ao Senhor é o segundo princípio. O terceiro princípio que eu quero mostrar para vocês é que é o princípio da adoração a Deus. Veja que a oração de Jesus começa assim, Pai nosso que estás nos céus. Quando eu falo que o Pai
eu chamo Deus de Pai, e que Ele está nos céus, eu estou dando duas características em polos extremos da realidade. O primeiro é que Deus é extremamente próximo, porque Ele é meu Pai. Ele me conhece, Ele está do meu lado, é meu Pai, eu tenho acesso à sua presença. Eu posso chamar o meu Pai quando eu precisar, quando eu tiver necessidade. E eu sei que o meu Pai vai ouvir. É essa a ideia que Jesus está querendo transmitir para os seus discípulos. A proximidade de Deus. Mas ao mesmo tempo Ele fala assim, Pai nosso que está nos céus. Isso coloca uma outra perspectiva completamente oposta à proximidade de Deus. Deus está numa posição muito acima, muito, muito, muito acima da onde eu estou. Ele está numa posição de majestade, de glória, de autoridade, de poder. Então, ao mesmo tempo que Deus está extremamente próximo, Ele está numa posição que eu por mim mesmo não teria acesso. Porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. É a esse Deus que eu vou orar. Percebe que quando eu conheço, quando eu adoro a esse Deus, que tem essas características de majestade, de poder, de glória, eu posso ficar tranquilo? Eu não estou orando para um Zé Ninguém, que talvez esteja de bom humor e aí vai me atender. Ou eu não estou orando para alguém que talvez tenha a possibilidade de atender minha oração. Não. Deus, o Deus a quem eu estou orando, é o Deus Todo-Poderoso. Não tem nada impossível para Deus, não tem nada difícil para Deus. Não tem nada que Deus fale assim, ih, caramba, eu não vou conseguir fazer. Não tem nada que Deus vai falar assim, puxa vida, isso aí, rapaz, aí é complicado, hein? Não tem nada que Deus faça, que Deus não possa fazer. É a esse Deus que nós estamos orando. Então, quando eu adoro a Deus, reconheço quem Ele é. Adoração é a gente se submeter, mas é gastar tempo conhecendo ao Senhor. Reconhecendo os seus atributos. Atributos de justiça, de amor, de misericórdia, de graça, de poder, de soberania. Deus é o Deus onipotente, Deus é o Deus onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Esse é o Deus a quem eu estou orando. Você percebe que quando a gente se relaciona com um Deus dessa grandeza, não tem nada que a gente possa ter medo? A gente não precisa ficar com medo de nada. E não só isso, Ele é o Deus absolutamente poderoso, que pode fazer o que quiser, mas ao mesmo tempo, Ele é o Deus que é meu Pai, que me ama. Essas duas características, gente, são fundamentais para que eu possa ter paz na minha oração. Porque não adiantaria nada eu ter um Deus todo-poderoso que não me ama, que não se importa comigo. Não é verdade? E também não adiantaria nada eu ter um Deus que me ama, mas que fosse fraco. Quando eu reconheço que Deus é o meu Pai e Ele está nos céus, eu junto essas duas características, de poder, de amor e de proximidade. Então, a adoração, conhecer a Deus, me faz ficar forte, me faz reconhecer esse Deus que pode atender a minha oração. Quando Ele fala que santificado seja o teu nome, mais uma vez eu estou falando a respeito do caráter do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, Êxodo 3, 13 e 14 diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Aí Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, que é a tradução de Yahweh. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, o eu sou me enviou a vós. O Deus que é, o Deus eterno, foi enviado a nós. Então, quando nós nos colocamos e olhamos para o Senhor, santificamos o seu nome. Aliás, o nome de Deus já é santo. Ser santo significa ser separado, estar numa outra categoria. Não tem ninguém que possa se comparar com o Senhor. Eu reconheço Deus como aquele que não tem iguais. É nele que eu coloco a minha confiança. Santificar a Deus significa eu reconhecer esse atributo do Senhor na minha vida em todo o tempo. Para cada atitude da minha vida, para cada área da minha vida, para cada necessidade que eu tiver, eu vou me lembrar que meu Deus é absolutamente santo, absolutamente fora da caixinha, absolutamente incomparável com qualquer outra pessoa. É esse Deus que eu sirvo. O quarto princípio que eu quero mostrar para você é que eu preciso estar conectado com a expectativa da implementação do reino de Deus. Jesus fala assim,
seja feita a sua vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Antes de Jesus ensinar a pedir o pão nosso de cada dia, antes de Jesus ensinar a pedir perdão pelos nossos pecados, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós fomos comprados por Deus, por um alto preço. O sangue de Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E nós somos propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2, verso 9, diz assim: mas vós sois sacerdócio real, nação santa, para proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um propósito. O propósito da gente é proclamarmos o nome do Senhor, é implantarmos o seu reino. A nossa primeira oração é fazer com que a nossa vida faça com que o reino do Senhor seja implantado aqui na terra. Venha a nós o teu reino. Senhor, estabelece o teu reino na minha vida. Estabelece o teu reino neste lugar onde eu estou. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu pedir a Deus, tem que convergir para um único propósito: implantar o reino de Deus. Fazer com que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Então, vamos ser práticos. Quando eu oro pela minha família, eu não estou simplesmente querendo que a minha família fique bem, fique saudável, fique bem abastada, tenha os recursos que ela precisa. Eu preciso orar para que a minha família, nessa condição, possa ser instrumento de implantar o reino de Deus. Quando eu oro pelo meu casamento, e eu devo orar pelo meu casamento, não só para eu ser feliz, para eu me dar bem com a minha esposa, para que nosso casamento seja tranquilo, seja bom. Não, o meu casamento é um instrumento de Deus para implantar o reino de Deus aqui na terra. Eu preciso ter essa perspectiva. Quando eu oro pelos meus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham um bom emprego, para que eles se casem bem, para que eles tenham uma boa carreira, eu preciso ter em mente que, em última instância, a vida deles é para implantar o reino de Deus. E eu confesso para vocês que muitas vezes, todas essas coisas são, para mim, são um fim em si mesmo. Eu oro pela Júlia para que ela seja feliz. Mas muitas vezes eu não estou preocupado em que ela seja feliz para a glória de Deus. Muitas vezes eu oro pela Mari para que ela seja bem-sucedida, para que ela vá bem na sua faculdade, vá bem no seu trabalho. Mas muitas vezes eu me esqueço que tudo isso vem no pacote dela servir ao Senhor. E graças a Deus pela sua misericórdia, porque Deus tem usado a vida delas para cumprir o seu chamado, o chamado e o propósito. Apesar da minha oração imperfeita. Muitas vezes eu tenho orado pela minha vida e pela própria igreja, com vistas às coisas que são muito pessoais, mesquinhas, egoístas. Porque se a igreja vai bem, de alguma forma eu estou indo bem também. E o Senhor me incomodou, me constrangeu a olhar e orar pela igreja, para que a igreja cresça de modo que ela cumpra o seu propósito. Longe de mim. É claro que quando a gente ora, a gente vai ser afetado. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós seremos afetados positivamente. O Senhor vai suprir as nossas necessidades, vai curar a nossa vida. Mas tudo isso tem que ter um primeiro propósito, que é implantar o reino de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tem que ser voltado para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá no Salmo 37, verso 4, o salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos entender só um pouquinho o que esse texto está falando de verdade, porque às vezes a gente lê rápido e não entende. Agradar-se de Deus significa eu amar as coisas que Deus ama. Eu desejar aquilo que Deus deseja. A minha alegria vai estar no Senhor estar alegre. A minha alegria vai estar em ver as coisas, os planos de Deus sendo cumpridos. Ele estabelecendo o seu nome, Ele sendo reconhecido em todos os lugares como aquele que
cura, que salva, que transforma. E quando o meu desejo, quando as minhas motivações, a minha energia é canalizada para fazer a obra de Deus, o Senhor vai satisfazer, porque esse é o desejo do meu coração. Esse desejo do meu coração é o desejo do coração de Deus. Não tem como errar, não tem como errar. Se a nossa oração estiver voltada a agradar o Senhor, a cumprir o seu propósito, nós somos colaboradores de Deus. Percebe? Deus vai ter graça, alegria em responder a nossa oração, em satisfazer os desejos do meu coração. Então, o grande segredo é ter os desejos corretos. E como é que eu tenho os desejos corretos? Quando eu tenho tempo de intimidade com o Senhor, quando eu escuto a voz do Senhor. Você já percebeu que depois de um tempo, você começa a gostar das coisas que a pessoa que está do seu lado gosta? Lá na sede, a gente tem alguns pastores e um comprou moto. Passou um tempinho, o outro que andava com ele comprou moto também. Agora já somos em 3 ou 4 lá, que todo mundo tem moto. Por quê? Porque a gente vai assimilando os gostos. Se isso vale para o dia a dia, para coisas corriqueiras como essas, você imagina quando a gente gasta tempo com Deus? A gente começa a assimilar as coisas que Deus gosta. A gente começa a desejar as coisas que Deus deseja. A gente começa a sonhar com as coisas que Deus sonha. Deus sonha? Sonha. Ele sonha em ver o seu povo redimido. Ele sonha em ver as pessoas que Ele comprou cada dia mais parecidas com o seu Filho Jesus. Cada dia mais parecidas com o primogênito, Jesus. Então, quando eu ando com o Senhor, eu começo a ter o meu coração alinhado com o coração de Deus. Os meus desejos começam a ser parecidos com os desejos do Senhor. E aí, gente, aí não tem para ninguém. Aí o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Quem quer isso? Quem que não quer isso? Não é verdade? Para terminar, 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Você quer ser alguém que as pessoas falam assim, olha, quando aquele cara ora, acontece. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, quando o pastor Neto ora por alguém, aquela pessoa é curada. Quando o pastor Neto ora por alguém, aquela pessoa é transformada. Por minha causa? Absolutamente. Gente, eu sei das minhas limitações. Eu sou um Zé Ruela. Eu não tenho nada de bom. Se não for o poder de Deus na minha vida, eu sou ninguém. Mas eu quero ter o meu coração alinhado com o coração do Senhor. Eu quero ter o meu coração desejando as coisas que Deus deseja. Para que Deus se alegre em satisfazer os desejos do meu coração. Porque Ele fala assim, o Neto gosta das coisas que eu gosto. Ô cara bom de andar comigo. É isso que Deus quer. Ele quer ter gente que gosta de fazer o que Deus faz. Ele quer ter gente que ama as coisas que Ele ama. Aí o papo é fácil. Aí a conversa rola. Você fica 4, 5 horas conversando com alguém que você tem os mesmos interesses, não é assim? Mas isso é um processo de intimidade que a gente vai desenvolvendo dia após dia. As primeiras conversas podem ser mais difíceis, a gente pode ficar sem assunto, mas à medida que você vai conhecendo aquela pessoa, você começa a ter assunto, começa a perguntar, começa a se alegrar com as coisas que aquela pessoa tem conquistado, e aquela pessoa se alegra com as coisas que você tem conquistado. Não é assim que acontece? É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer conosco. Oração não é uma coisa chata, não é uma coisa que te dá sono. Oração é alguma coisa que faz a gente conhecer mais a Deus. Ter intimidade com Ele, entrar no secreto. É puxar a cadeira e falar assim, Deus, vamos conversar? O Senhor quer isso para a gente. Como é que tem sido a nossa oração? Será que ela tem sido mais performance para os outros verem? Ou tem sido mais intimidade? Você tem chorado com Deus e fala, Senhor, preciso ser mais parecido com o Senhor. Senhor, eu não consigo deixar essa área, me ajuda. Senhor, o seu coração está triste porque eu não estou andando segundo o teu coração. Será que a nossa oração tem sido mais para tentar convencer Deus a fazer aquilo que a gente quer? Ou tem sido mais, Senhor, me convence de fazer aquilo que o Senhor quer? Muda a minha vida. Será que
aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, o meu casamento, a minha casa, a minha carreira, os meus bens, têm sido usados para que o Senhor estabeleça o seu reino. Quer uma boa maneira de se orar? Fala assim, Senhor, como é que eu posso fazer o teu reino ser implantado lá no meu trabalho? O Senhor me deu esse trabalho, essa atividade, é o meu ganha-pão. Como é que eu faço para que o teu reino seja estabelecido ali? Em vez de você ficar orando assim, Deus abençoa o meu chefe, ou põe a mão, tem gente que ora assim, pesa a mão sobre o meu chefe, que fica me perseguindo. Não é? Como que eu posso fazer para aquele chefe conhecer o Senhor, Deus? Como é que eu posso agir para que o teu nome seja glorificado ali no meu trabalho? Senhor, tem todo esse recurso lá no banco aqui, esse dinheiro todo parado, o que eu faço com esse dinheiro para que o Senhor seja glorificado? Para cumprir o teu propósito na minha vida? Às vezes Deus não responde a oração da gente porque a gente está orando tudo errado. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em nos responder. Mas Ele, como um bom pai, não vai dar uma Ferrari para uma criança de 6 anos sair dirigindo. Nunca. Por mais que aquela criança peça, insista e não entenda por que o pai fala não. Já percebeu que às vezes a gente é filho mimado? Filho mimado que fica pedindo, pai, me dá, pai, me dá. E o pai não dá porque ele te ama, porque ele cuida de você. O não de Deus demonstra tanto o amor de Deus por nós, quanto o seu sim. O espera de Deus demonstra o amor de Deus por nós, tanto quando ele fala, toque, vai lá. Porque nosso Deus é o nosso Pai. E o pai que é pai de verdade cuida. O pai que é pai de verdade tem responsabilidade com as coisas que ele dá para o seu filho. Como é que tem sido a nossa oração? Como é que tem sido o seu tempo de oração? Mais aparência ou mais intimidade? Está orando para Deus fazer o que você quer? Ou está orando para você fazer o que Deus quer? Tem uma oração que às vezes eu faço e eu acho que é uma oração ousada e perigosa. Deus, tira de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Tira de mim, eu não quero nada na minha vida que me afaste do Senhor. É uma oração que precisa ter coragem para fazer. Deus, tira meu trabalho. Se meu trabalho estiver me atrapalhando, tira o meu trabalho. Se tem dinheiro demais, Deus, tira o dinheiro. Se eu preciso ficar sem dinheiro para buscar o Senhor com mais intensidade, tira o dinheiro. Senhor, precisa tirar a saúde? Pode tirar a saúde, não tem problema. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, vem de Deus. E Ele nos dá o que Ele nos dá para cumprirmos o nosso propósito. Se alguma coisa está na nossa vida que não está ajudando você a cumprir o seu propósito, Ele tem todo o poder, todo o direito de tirar. Não como alguém que vai nos castigar, não é isso. Mas muitas vezes, quando Deus nos tira algo, Ele nos ajuda a nos aproximar mais dEle. Orar é encontrar em Deus o consolo para tudo, a força para tudo, a restauração, a alegria, o consolo, a força para tudo que nós estamos vivendo. Muitas vezes você não vai ver a resposta imediatamente, mas enquanto você está orando, Deus está respondendo. Deus está fortalecendo a sua fé. Mesmo quando você não vê respostas. Tem gente que está orando há 20 anos por alguma coisa. Deus não respondeu? Deus está respondendo todos os dias, na medida em que Ele está te dando força para sustentar aquela situação, a passar por aquela situação. Se eu não conseguir enxergar o meu Pai, que está nos céus, com todos esses atributos que eu falei, eu não vou estar sendo uma pessoa feliz e plena. Mas quando eu consigo orar a Deus, falando, Deus, o Senhor é meu Pai, e o Senhor está no céu, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Aí eu posso me alegrar, mesmo quando eu não vir a resposta do jeito que eu quero, do jeito que eu espero. Porque nesse tempo, o meu Pai vai me sustentar, vai me dar graça, alegria e plenitude que eu preciso. A melhor resposta de Deus é aquela que está no coração dele. Amém? Vamos aproveitar, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai.
a quem temos acesso pelo sangue de Jesus, a quem podemos entrar na presença, na sala do trono, por um novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Obrigado, porque a tua palavra diz que todos quantos o receberam, Jesus, a esses o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, nós podemos te chamar de Pai. O Senhor é o nosso Pai. Próximo, absolutamente próximo. Mas também é o Pai que está no céu, que tem todo o poder, toda a força, toda a majestade, toda a glória. O Senhor é o Deus de amor, Deus de graça. E é ao Senhor que nós oramos agora. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude na nossa vida de oração, porque na nossa vida de oração é que passamos a conhecer o Senhor, a entender o teu coração, a amar o Senhor, a amar aquilo que o Senhor ama. Tira de nós, Senhor, todo preconceito, desarma o nosso coração, tudo aquilo que se falou a respeito de oração. Queremos conhecer mais o Senhor. Queremos conversar contigo. Queremos ouvir o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui. E o Senhor tem um novo tempo de comunhão com cada um de nós. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que o Senhor está com os seus ouvidos abertos. Jesus não teria nos ensinado a orar se o Senhor não estivesse pronto para nos ouvir e nos responder. Muito obrigado por isso, Senhor. Fala conosco. Move, Senhor Deus, nosso coração na direção do Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, o louvor, a majestade pertencem ao Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te damos a nossa vida, que somos, temos, para a glória do teu nome, para que o teu reino seja implantado em nós, aonde estivermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.